na última vez que eu entrevistei Luiz Stuhlberger, estava o Luiz Parreira junto, e eu comecei a entrevista lembrando a única vez que o Warren Buffett cruzou a linha do Equador, aqui para baixo do mundo, né, pro hemisfério sul. A única vez foi quando ele veio para o Brasil, a pedido do Jorge Paulo Lemann, né? Ele veio e o Jorge Paulo apresentou o Warren Buffett para várias pessoas, e o Luiz Stuhlberger foi uma delas. E aí ele contou um fato curioso, né, que o Warren Buffett estava muito interessado em conhecer as jogadoras de vôlei de praia. Ele queria conhecer as jogadoras de vôlei de praia. Até o Stuhlberger falou, não sei porque ele queria, não sabe, Luiz. Será que não tinha o Bola de Neve naquela época? Não, é que o ponto aí é que o Warren Buffett Sim, era mulherengo. Era mulherengo. Era mulherengo. Um cara danadinho nisso aí. Caramba, então, eu não tenho essa visão assim porque até dizem, né, que por exemplo com a Katharine Graham foi um relacionamento de amizade e não se confirmou. Talvez porque ela era 10 anos mais velha do que ele. Mas acontece que, na verdade, assim, a visão que eu tenho, pelo menos, posso estar errado, né, é que, como disse o filho dele, ele tinha né, uma visão só no negócio, em compor capital, trabalhando, né, com as mesmas pessoas sempre, lá no escritório eram poucas pessoas, né, e nunca teve, assim, pelo menos eu realmente nunca li dele ter tido um caso com alguém de nenhum lugar. Mas esse é o ponto. Eu não acho que ele tinha caso. Eu acho que mulherengo nem é o termo certo. Eu acho que ele era só... gostava. Bom, ok. Pode ser. Um apreço ali ao vôlei. As mulheres, assim, de uma maneira que, assim, e acho que isso explica muito, porque ele não é uma pessoa que se envolvia muito emocionalmente. Então, acho que ele não tinha esse envolvimento emocional, né? E falando até dessa parte dos erros também, né? A gente tá falando aqui, acho que isso é importante, né? A gente tá falando da admiração que tem do negócio que ele fez e da forma como ele investiu, que a gente pode aprender com isso, né? Seja envolvimento, trabalho, né? Muito trabalho não é sorte, não é... Mas um dos grandes problemas para mim foi realmente assim o descuido com a família, né? Porque nenhum dos filhos terminou a faculdade, todos os 3 separaram, né? E tem alguns episódios assim que realmente não consegue entender. Por exemplo, uma vez depois que a Suzy faleceu, ele foi dar um presente para os netos. E ele deixou de fora os 2 filhos adotivos do Peter, porque ele dizia que não eram netos dele. Poxa, isso aí, né? A Suzy tratava todos como netos. Né? Não tem explicação um negócio desse. Era os filhos do filho dele, né? Que estavam... E outra coisa também, o Howie, quando decidiu que queria ser fazendeiro, né? Plantar, ele deu uma verba, se tu conseguir terra nesse preço, o Howie conseguiu lá barato no norte, lá longe da cidade, né? Ficou produzindo 8 anos, né? Plantando e produzindo milho. E ele disse que conseguiu levar o pai 2 vezes lá, contra gosto, né? Mas ele arrendava pro Howie, fazendo ou seja, cobrando arrendamento de mercado, né? E chegou até a propor um dia de diminuir o arrendamento, um percentual, se o Howie baixasse de peso, porque ele estava achando que o Howie estava acima de peso, né? Mas era uma condição, então diminuía o percentual, o Howie não conseguiu. Mas também, então, foi 2 vezes visitar, nunca viveu o negócio do filho, assim, nunca... Né? Hoje o Howie até, depois com o tempo, entendeu, e hoje é conselheiro da empresa, né? Mas... a filha, diz que a Katharine Graham foi visitar a filha quando a filha dele, quando teve um filho, foi na casa dela, e ela tinha uma TV preto e branca, não tinha babá, né? E até ela disse, pô, tu pode dar uma televisão a cores pra tua filha, né? Tu pode... Então, assim, tem coisas, né, que é patológico, tem coisas que, assim, não estamos julgando aqui, né? Mas é um apego aí que também não se justifica, que talvez ele não tenha se dado conta por essa questão de talvez uma inteligência emocional menor, né? Só que com isso, hoje os filhos entendem, mas na época, né, ele não estava vivendo a vida dos filhos, estava perdendo isso. Eu agora, mês passado, fui fazer uma viagem, né, fiz uma caminhada lá em Euchalten com a minha filha de 8 horas. Isso não tem preço, né? Tu ter tempo com os filhos, isso não tem preço e passa rápido, né? Criar memórias, né? Então, os filhos dele na época mesmo, ele estava... A Suzy uma vez disse, né, que ela vivia com um cara que era feliz com uma lâmpada e um livro, né, porque só lia e estudava, passava fazendo isso, não convivia com o Peter, uma vez que caiu, estava trocando lâmpada, caiu na escada, estava com as costas machucadas, ele chegou em casa com o jornal que ele queria ler sobre um assunto que ele estava lendo, ele pulou
por cima do filho para ir pro quarto onde ele trabalhava, né? O filho ali machucado, doído, né? Esse é o Peter que disse que achava que ele tinha esses Nem percebeu que o filho tava ali. Então assim, Tem isso foi um preço muito caro para mim. É um preço que não justifica. Isso, assim, ó, é o que eu chamo até, né, de o fracasso do bem-sucedido. Né? Tem muita gente super bem-sucedida que a família é um fracasso. O que adianta? Uhum. Não adianta. Eu digo assim, ó, é um preço que não vale a pena. Né? De novo, ele poderia ter. É muito melhor se contentar com o que tu tem do que sempre querer mais. Né? Então, esse equilíbrio, né? É que também como ele estava ganhando muita mídia, como ele estava se relacionando com muita gente, gostando de estar em Washington, conhecendo as pessoas, e aquilo tudo foi subindo a cabeça, né? Talvez ele caiu nessa tentação, assim, mas muito antes, desde cedo até, né? De não ter cuidado do casamento, né? Que eu acho que e da vida, né? Hoje, todo mundo entende, todo mundo, de certa forma, passa a mão, né? Mas não volta atrás. Né? Eu sempre digo, o pessoal do escritório sabe assim, o quanto a gente acha que é importante o relacionamento, a família, isso, né? Tá acima até da... Porque tem o seu Monteiro, um amigo que tem 85 anos, toda semana eu converso com ele, né? É quase que um conselheiro, assim. Ele era consultor. Não, ele é de Porto Alegre. Ele é de São Paulo, mas mora em Porto Alegre, né? E ele sempre fala assim, ó, Fred, os clientes não vão te visitar no hospital. A tua família vai se tu ficar doente, né? Eu tenho um advogado, o João Carlos Sembranel, lá de São Borja, né? Que uma vez ele ficou doente, com problema do coração, tendo que trocar uma válvula. Aí foi falar para uma pessoa, né? A cliente dele, que ele advogava, tinha um processo. E quando falou do problema, a pessoa perguntou, e quem é que vai cuidar dos meus processos? Não se preocupou com ele, se preocupou com os processos, né? Então, agora o Buffett entendeu também uma frase que eu gosto muito que ele fala assim, né? De que sucesso na vida é tu ser amado por quem tu ama. Né? Isso é uma boa régua, né? Ele disse isso, inclusive, agora, na entrevista da CNBC. No dia da reunião. No dia da reunião da Berkshire, ele trouxe isso. E ali faltou só uma parte que ele não disse, né? Porque ele falou assim que a regra de ouro ainda vale, que é tu fazer pro outro que tu gostaria que fizessem pra ti. Que o Charlie Munger falava bastante isso pra ele. Não, mas ele chama regra de ouro porque foi o que Jesus disse lá atrás. Mateus, né? Mateus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Só que o que ele não disse e que ele não sabe, né? É a parte anterior que fala que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, existe essa ordem, né? Reconhecer a nossa condição de existência, né? E amar o próximo, sim, como a ti mesmo. Todos os mandamentos se resumem nisso. Mateus 22:37, né? Mas, e que eles que a coisa mais bonita que foi dita no mundo e que vale até hoje, é verdade. Né? Tu fazer o que é certo, não importa. Tu fazer pro outro aquilo que tu gostaria de fazer, tu agir de forma ética, né? Então ele é um cara inteligente, ele tem um QI, eu acho que acima da média. Inclusive, né? Ele só algumas questões emocionais que ele deixou passar. E o bom é que ele reconhece isso, né? Isso é uma coisa legal, assim, porque quando ele perdeu a Suzy, aí ele disse, foi 99% culpa minha. Então, mas eu tava até, enquanto você tava falando, tava anotando aqui, vendo as anotações que eu tenho. Aliás, vou até fazer uma coisa aqui, se alguém quiser receber essas anotações, são um pouco, quase como resumos dos capítulos, não um resumo, mas é o que eu senti quando eu fui lendo cada capítulo. Manda um e-mail lá para contato@makers.com.br e pede lá resumos do Bola de Neve. Porque tem alguns exemplos anedóticos ali que mostram desde o início do livro, então, dessa obsessão do Buffett pelo dinheiro e essa perda do tato social, né? Então, conta a história do jeito bizarro dele se vestir, que ele já até perdeu negócios, porque o cara não queria conversar com alguém que trocava o sapato, tava vestido do jeito que tava, né? Enfim. E aí também um pouco da desconexão com a Suzy, né? Tipo, só para entender um pouco de quem que era a Suzy Buffett, né? Ela comprava casas de fachadas para os negros poderem morar nos bairros dos brancos, né? E era uma pessoa, né, com uma cabeça muito mais para frente. Uma das únicas casas em Omaha que recebia, né, negros em 1960 era deles. Com naturalidade, assim. Na época tinha essa questão, né,
Pô, mas aí tem o episódio dos jantares do Buffett na China, que ele simplesmente não comia nada, e aí só começou a comer quando serviram o hambúrguer e aí ele usava o argumento do, pô, se é uma criança de menos de 2 anos não comeria isso, eu também não comeria, sabe? Tipo, umas coisas até meio muito distante de um adulto de verdade, né? Isso, beirava a mesquinharia, né? E quando você falou da morte da Suzy, eu lembrei da morte da Catherine Graham, era essa? Do Washington Post? Sim. E ela morreu num acidente, né? Num carrinho de golfe, né? Ela já era... Ela teve uma queda e uma complicação, ela morreu. E o Buffett foi até o velório e não falou nada, não prestou nenhuma... Condolência? E aí depois ele fica se imaginando, poxa, eu nem falei nada e tudo mais. Então, ele teve também alguns episódios que mostraram para ele, pô, ele deveria ser mais assim, né? Então, tiveram eventos na vida dele que poderiam fazer ele ter sido melhor com as suas enquanto ela estava viva, né? Enfim. É por isso que para mim bate muito, né, nessa tecla do, pô, a gente aprende muito com o Buffett investidor, mas tem várias coisas ali que a gente tem o que aprender do que não fazer, ou melhor. O que ele aprendeu mais tarde também. Né? E ele sempre fala, antes, né? E ele sempre fala que se você quer ser uma pessoa feliz, você tem que escolher muito bem quem tá do seu lado, né? É curioso. Isso. Então, acho que depois de velho, ele também pôde compartilhar esse conhecimento que ele teve na própria vida, né? Enfim. Aliás, os capítulos finais ali, quando fala capítulo 58, principalmente, né? Começa já toda a doença da Suzy, ele vai narrando, assim. Então, são 62 capítulos, né? Então, já é uma parte, assim, que começa a ficar bem pesada, assim, o livro. A Suzy morreu em 2004, vítima de um derrame após a cirurgia de câncer. Bom, mas, seguindo a cronologia, a gente já falou, então, do Charlie Munger, da conexão. Falamos dos jornais. Quer ver o que eu separei aqui nos blocos? Eu tinha separado aqui... Acho que tem agora a expansão da Berkshire, né? Era bem o que... Eu acho que o bloco seguinte do Munger já era falar mais da Berkshire Hathaway, o erro que virou um império, né? Que o próprio Buffett falava, né? Foi um erro monumental, né? Ele comprou uma empresa têxtil ruim, brigou com a administração, assumiu o controle e depois passou décadas usando aquela carcaça como veículo para comprar negócios melhores. E aí foi o que acabou formando. Eu até anotei aqui, né? O desconto de 1,5%, né? Que acabou mudando a história do quase capitalismo egocêntrico, né? Americano. Porque foi aquilo que fez o Buffett quer saber? Então me dá essa porra toda aqui. Deixa eu... E foi um erro, mas não foi porque no primeiro ano ele tirou o dinheiro todo que ele tinha colocado, né, de ativos lá. Então foi um erro no sentido assim do que ele faz hoje, né? Mas que o negócio era bom, né? Acho que o negócio não era bom, né? Mas ainda tinha o que tirar dali. E foi uma decisão emocional. Talvez também por isso que foi. Também. Considera um erro. Exatamente, ali foi uma decisão emocional por não ter aceito uma atitude, né, incorreta de quem fez uma proposta e depois mudou, né? Tinha dado a palavra e mudou. E aí isso incomodou muito ele. Agora, essa questão da ética, né? Tu vê assim que é uma preocupação que ele sempre teve, né? E isso é uma coisa importante, né? De tu... ele sempre fala, né? Que tu pode fazer uma reputação, pode fazer uma história em 20 anos e perder em 5 minutos. Então, tem que sempre, né? Tomar cuidado com isso. Teve o caso também acho que vale a pena a gente lembrar, né? Que tinha um sucessor dele, acho que era David Sokol, né? Que era um cara que era candidato a ser sucessor dele, só que o cara comprou ações da Lubrizol antes da Berkshire, ganhou muito com isso e aí terminou saindo, né, da empresa. Então, hoje tá lá o Greg, né, esse que tá assumindo, ele é um cara, é canadense, nascido em Edmonton, né, na província de Alberta, estudou contabilidade na Universidade de Alberta. O Buffett sempre falou que contabilidade é a linguagem dos negócios, né, ele prefere até olhar balanço do que demonstrativo de resultado, né, eles que olhar o balanço ao longo dos anos da empresa, tu percebe melhor o que pode estar acontecendo com o negócio, né? Nunca deixou de olhar balanço, de olhar todos os demonstrativos financeiros, né? Mas a gente sabe também muito bem que olhar só o release de uma empresa, a gente que está aqui, que as empresas todo trimestre elas soltam o release, né? O release
muitas vezes é viesado para mostrar aquilo que a empresa quer mostrar. Né? Então tem que olhar também o Buffett sempre gostou de quando, né, nas empresas que ele tinha, a notícia ruim viesse primeiro. Ele diz assim, a notícia ruim tem que subir de elevador, notícia boa pode subir de escada. Né? Tu tem que saber do que está acontecendo errado na empresa até para poder corrigir, né? E não esconder, porque muitas empresas tendem a esconder alguma coisa que não está bem no negócio, né? E isso tu pega no balanço. Mas como a gente já foi e voltou em vários pontos, eu acho que o ponto que a gente poderia deixar explicado nesse bloco de Berkshire Hathaway é basicamente explicar o que é essa empresa. Ela é uma empresa, ela é um fundo, ela é uma empresa, seguradora. Vamos lá. O que é Berkshire Hathaway? Pode ver. Ela é uma empresa que tem capital aberto há muitos anos, né, que ele assumiu o controle em 1965. Ele ficou com mais de 30% das ações. Inclusive, ele, quando encerrou as partnerships que ele tinha com aqueles 100 investidores, ele disse, olha, ou vocês podem continuar com a ação da Berkshire, ou podem pegar dinheiro. Aí ele indicou o Bill Hwan, que tinha sido colega dele também, né? Se quiserem investir, investam lá com o Bill Hwan, né? Ou fiquem aqui na Berkshire, que agora vai ser o meu instrumento de investimento. Então ela é uma empresa de capital aberto nos Estados Unidos, desde antes do Buffett tomar o controle, né? Há muitos anos, que começou, era uma empresa de têxteis, né? Que ele tirou, inicialmente ele tirou o capital de giro da empresa, que fez os primeiros negócios comprando a empresa de seguros lá, a National Indemnity, e aí foi muito para essa área de seguro justamente para poder ter o float, para poder investir o float em outros negócios, né? Agora, se tu olhar uma foto hoje do que é a Berkshire hoje, ao longo desses 60 e poucos anos, né, a Berkshire deixou de fazer têxtil em 1985, os teares pararam de produzir uns anos depois, acho que uns 15 anos depois, não lembro bem quando foi. Ele manteve só justamente para não ter que encerrar o negócio, né? O negócio foi morrendo aos poucos, de forma natural. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima.